Meus amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no estúdio DJ, que fica na Avenida Petoledo, 657, em Marília, para gravarmos, para produzirmos o nosso 29º episódio do podcast Café com Nonato. Hoje, dia 14 de novembro, às 19 horas, ao vivo, e eu sou Mário Sérgio Nonato, e esse programa é feito com muito carinho pela família Nonato, para vocês, a minha esposa Márcia, minhas filhas Ana Carolina, Tatiana e Bruna, e também o genro Marlon, que está lá em São Paulo. Eu quero dizer que hoje é um dia muito especial, porque você, amigo, pediu e nós trouxemos de volta, segunda vez que a AMEI, Associação Marilense de Esportes Inclusivos, vem aqui falar com a gente. E então hoje é um dia muito especial, vamos contar muitas histórias para vocês. Eu quero também pedir a todos que se inscrevam no canal Podcast Café com Nonato, acione lá o sininho para receber as notificações e o like, se você gostar, será muito importante. Também no nosso canal nós vamos mandar o Instagram de todos os parceiros que nos apoiam nesse programa, são vários, né? Inclusive o nosso estimado amigo Diego Justo Dias, que sempre falo dele, ele sempre está ali na parte de motomecanização, vamos dizer assim, na parte de sistemas aqui para esse podcast, que ele que faz um trabalho muito bacana e aceitou o convite de ser co-host, vai nos ajudar hoje. Seja bem-vindo, Diego, boa noite. Renato, obrigado, agradeço o convite, é uma satisfação, né? Eu já tenho o meu programa, é legal, tal, mas estar aqui é um peso diferente para mim hoje, porque além de estar do seu lado, a gente está na frente de um medalhista e do mentor dele, alguma coisa do tipo, né? Pô, a responsabilidade é muito grande. Então, gostaria de desejar aqui uma boa noite a todos nós, né? E que o papo seja muito descontraído, o pessoal de casa pode interagir com a gente aí. Opa, que maravilha. Eu quero realmente dizer obrigado pelas suas palavras. O Diego, que também nesse estúdio maravilhoso, muito bem montado, ele tem o programa dele e outros podcasts. Então, hello my friends, você acessa lá no YouTube e venha fazer parte dessa família toda, um ajuda o outro. Também se você precisar de sistemas de som, sistemas de iluminação, de LED, ele tem toda a estrutura para você. E hoje, como eu disse, amigos, nós trouxemos aqui duas pessoas de destaque, dois profissionais que atuam aqui em Marília, o professor Celso Parolise Filho, da AMEI, que aceitou o convite e vem contar para a gente a história, ele que é um precursor desse projeto, dessa maravilha que é a AMEI, que vem fazendo um trabalho excelente aqui em Marília. Vamos contar muito. Estimado professor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar participando mais uma vez, trazendo histórias mil aí da nossa Associação Marilense de Esportes Inclusivos, junto com o nosso grande campeão Daniel. E aí a gente vai estar à disposição de vocês aí para estar falando e contando história da AMEI. Que bom, né? Então, seja bem-vindo, que realmente esse programa produza todos os efeitos que a gente espera, né? E vai ser muito bacana. E o Daniel Martins, né? Esse fantástico atleta de Marília, é uma história viva, né? Ele veio aqui e a audiência foi lá top, né? Junto com o Levi, ele contou história. Quanta coisa, hein? Cada vez que ele surge tem alguma coisa nova, tem um desafio. Daniel, obrigado por você ter vindo, viu? Para nós é uma satisfação, uma honra receber os dois aqui nesse programa. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, a gente estará sempre à disposição e nós vamos contar aí muitas histórias da AMEI, histórias de eu e o Celso junto, então que cada um possa aproveitar bastante aí. Eu quero dizer, amigos, que nós buscamos os relatos históricos, né, segundo constam, né, nos registros. Daniel Martins, medalhista de ouro da AMEI, tricampeão mundial, e foi convocado para o Mundial de Atletismo na França, né? Daniel, atual tricampeão mundial, Doha 2015, Londres 2017, Dubai 2019, recordista mundial da prova dos 400 metros rasos, classe T20. Campeão medalha de ouro da prova das Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 no Peru, né? E é um atleta aqui da cidade de Marília. E no dia 15 de julho de 2023, ele que foi um dos selecionados para nos representar na França, medalha de prata, Mundial de Atletismo Paralímpico em Paris.
dobradinha de 400 metros rasos, né? Tempo 47 segundos e 30 centésimos, e o ouro que foi para o Samuel de Oliveira, de São Bernardo do Campo. Olha, quanta história, dá para escrever um livro qualquer dia, né? Porque é um negócio fantástico. O livro é grande, né? Não, e é um orgulho para a cidade, né? A gente tem que divulgar para os 4 cantos, ô Diego, porque não só ele, eu tenho certeza, a MEI tem outras histórias, né, de sucesso, de desprendimento. O que o Daniel contou aqui na primeira edição do programa foi maravilhoso, está lá para todo mundo ver, de vez em quando eu vou lá assistir, então isso é fantástico. Mas eu queria começar perguntando para o nosso estimado professor, né, e dizendo para os ouvintes, né, para os públicos que nos assistem, muito obrigado pela audiência. Esse é o programa que tem por objetivo levar entretenimento, diversão e informação, mostrar a nossa querida cidade de Marília, símbolo de amor e liberdade, capital nacional do alimento, um município seguro, pronto para o futuro, que tem atraído investimentos imobiliários, comerciais, financeiros, das pessoas que aqui moram e daqueles que vieram reconstruir essa cidade. Sempre, então, agradecendo a Deus por mais um dia de saúde, que nós possamos fazer esse programa por muito, muito tempo mesmo. Professor, conta para nós, isso é um registro histórico. Eu falo que esse programa, Diego, Daniel, professor, ele é um book digital que vai ficar para a eternidade, né? Seus bisnetos vão ver esse programa, se Deus quiser, e vão contar a história, né? Toda uma geração que marcou 2023 aqui nesse programa. Então, contar para a gente como que é a sua história, né? Como precursor desse trabalho. Eu acho que como eu posso dizer, uma forma mínima de reconhecer, de realmente enaltecer esse valor, né, de alguém que pensa diferente, porque o Einstein já dizia, segundo consta, que louco é aquele que faz a mesma coisa a vida inteira e quer resultado diferente. Então o professor um dia vislumbrou alguma coisa e foi atrás e hoje está colhendo os frutos. Por favor, professor. Bom, essa história começa com um garotinho de 10 anos, mais ou menos, em Presidente Prudente, começo dos anos 70, né? Porque eu nasci logo no começo dos anos 60, então, aos 10 anos de idade, a sociedade era implacável com as pessoas com deficiência, né? Não é hoje toda essa facilidade, todo esse caminho que foi, né, conduzido e criado para que as pessoas tivessem oportunidade. Naquela época não tinha. Então, esse garotinho de 10 anos passando na rua, viu 2 irmãos que mais parecia, sei lá, não parecia seres humanos, barbudo, cabeludo, gritando dentro de casa e querendo escapar ali, né? Parecia que estava preso dentro de um zoológico, né? Seria mais um bicho do que um ser humano, e aquilo marcou muito a minha vida, né? Passava na calçada ao contrário, porque eram cenas assim terríveis. Depois, aos 14, quando eu comecei a fazer atletismo, numa dessas minhas corridas de treinamento pela rua, a gente passava, tinha um rapaz também com uma aparência totalmente deformada, ficava numa árvore gritando, parecia um som de um passarinho, você está entendendo? Então a gente percebia que a sociedade não cuidava, as próprias famílias deixavam ali, tem deficiência, vamos deixar lá, vamos trancar, vamos deixar sem condições, porque, coitados, também de repente eles não sabiam que aquelas crianças teriam condição de vir a ter um resultado positivo, né? Então, perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer, que naquela época, você vai fazer o quê? Eu falando, eu não sei que não vou trabalhar com pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual. E porque a gente, síndrome de Down naquela época, me instigavam, eles não eram conduzidos dentro da sociedade de uma maneira correta, como hoje a gente tem toda essa oportunidade de conduzi-los de uma maneira correta dentro da sociedade. Então aquilo marcou muito. Mas pela minha surpresa, e acho que assim, quando tem uma missão e ela vem lá do alto, não tem como escapar, né? Ou vai pelo amor, ou vai pela dor, mas essa missão ela vai ter que ser completada, ou pelo menos iniciada, para que outros continuem o trabalho. E aí comecei a fazer educação física, precisava ter um caminho, e de repente eu estava dentro da PAI, realizando o meu período de teste, né? Foi lá, vamos fazer uma semana de teste para você. Não existia professor de educação física ainda dentro das APAES, e eu fui o primeiro a fazer essa função. Eu sei que naquele dia em diante, primeiro dia que eu apareci lá,
me apaixonei principalmente pela deficiência intelectual. Simplesmente eu vi que encontrei muitos dentro da PAI com mais ou menos as mesmas condições que esses irmãos, que aquele rapaz que ficava num poste ali gritando tal, sem uma condição. Eu falei, não, eu vou dar tudo de mim para que essas pessoas possam ter dignidade, e o que eu posso fazer através do esporte, transformar tudo isso. E fui criando esse convívio com eles dentro de um retorno assim, de amor, de carinho, de compreensão. Eu apaixonado por eles apaixonados por mim. Foi realmente uma coisa assim fantástica, né? E ali eu comecei a conduzir os primeiros atletas a nível de Olimpíadas especiais nas APAES. Comecei com 2, 3 atletas, e ali eu percebi que o esporte era uma ferramenta sensacional de inclusão social, né? A própria APAE tinha uma resistência de deixá-los participar de eventos. Eu lembro até hoje que a primeira vez que a APAE foi desfilar na avenida foi por causa que eu tentei, falei com a diretora, e ela, achando que a sociedade ia olhar de maneira diferente, falei, não, ela vai olhar de maneira diferente, positivamente. Eu sei que a gente conseguiu levar para a avenida e eles desfilaram, e foi um sucesso, todo mundo abraçou. Foi a primeira vez que a APAE desfilou no 7 de setembro, eu não lembro se foi da cidade ou se foi 7 de setembro, o primeiro desfile da APAE. E ali foi um sucesso total, e ali eu comecei a levar eles para eventos, campeonatos mais perto. Depois a gente estava indo para São Paulo, 2, 3, começaram a se destacar alguns atletas, campeões brasileiros e tal. E aí até que surgiu a oportunidade da gente fundar a MEI, em 2003. A sociedade começou a abraçar a APAE, né? Porque você acabou querendo, vamos dizer assim, expondo esse trabalho de vocês para a sociedade foi abraçando aos poucos. Foi abraçando, tanto é que a gente pediu o Iara Clube emprestado para fazer esse trabalho de natação lá, e a hora que a gente percebeu, tinha outros, sem ser deficiência intelectual, interessado em estar participando de esporte, deficiente físico, deficiente visual, tinha até auditivos querendo estar participando. E foi ali que começou a superlotar o Iara Clube com esse trabalho de natação, começou a atrapalhar os associados, tal. A gente falou, agora é a hora da gente buscar um caminho, né? E foi aí que a gente, junto com as mães desses alunos da PAI, que a gente conseguiu em 2003 fundar a MEI. E aí teve uma sequência fantástica, né? Muita dificuldade, muito suor e lágrimas, porque tudo improvisado, não tinha os vestiários onde vocês conhecem lá a MEI, né? Tem a piscina e praticamente é o único espaço que a gente tem. Então, ainda bem que depois a gente conseguiu fazer os vestiários mais adequados para cadeirante e tudo, mas no início era um só, se vestia os meninos, entravam, depois as meninas, e enfim, a gente ia muita dificuldade, muita criança pobre, né? Como até hoje tem, mas naquela época era mais difícil, porque eu estava sozinho no início de tudo, né? Depois eu tive que me sair da PAI e ficar só com a MEI, e aí praticamente sozinho. Aí foram aparecendo os anjos, que eu sempre falo que aparecem nas missões, vem os anjos para você suportar a carga, porque era muito pesado, tinha criança que passava necessidade e fome, e a gente tinha que pegar pão de dias assim para fazer torrada e servir um chá, porque não tinha nada para oferecer, e tinha criança que passava mal até nos treinamentos, tinha alimentação, digamos assim. E nesse começo eu imagino que a resposta seja sim, mas você pensou em desistir em algum momento pela dificuldade que você encontrou no começo? Sim, várias vezes a gente fala, vou desistir, só que a gente está no meio de tanta energia positiva, mas de tanto amor, de tanto carinho desses seres, né, que são anjos vindo aqui para a Terra, que a hora que fala assim, eles falam, vou desistir hoje, mas parece que eles adivinham que vem, abraça, me dá um beijo e fala, meu pai, eu amo você, obrigado por isso. Você vê síndrome de Down falando, te amo, e beijando, sem parar, fala, eu não posso desistir, né? Eu tenho que continuar, eu estou sendo um fraco. Só o pensamento de desistir, a gente mostra a nossa fraqueza, enquanto a luta desses seres maravilhosos continua. Era cadeirante que caía porque não tinha asfalto na época, então entrava lá e as cadeiras caíam, eles caíam no barro, chegavam, tinha que tomar banho, trocar de roupa, né? Era cego que deixavam ali no ponto, e aí não tinha nenhum cristão que
atravessar, se a pessoa cega, aí ele ia para o caminho errado, de vez ele entrar na meia, ele ia embora para um outro caminho, tinha que, às vezes, pessoas trazer, sabe? Então, tem histórias, assim, de superação fantástica, né? Então, a gente não poderia desistir de maneira alguma. E aí vai aparecendo pessoas que, para completar essa missão, né? E aí vai ficando, o fardo vai ficando mais leve, não vai ficar tão pesado, você vai tendo ajuda, tudo. E aí apareceu, né? Cresceu e apareceu toda essa a MEI fantástica que existe hoje. Que história, né, professor? O Diego está aqui também vislumbrando, tenho certeza, que com as perguntas, né, que estão surgindo. O professor, então, hoje, desde que se formou em Educação Física, né, quantos anos trabalhando na atividade? Uns 1.300, mais ou menos. Se for perguntar para o Levi, ele vai falar que é uns 250, ele fala que eu tenho uns 300 anos, né? Mas assim, qualquer coisa, os anos estão sendo generosos. Eu falo que o limite é Oscar Niemeyer, 104, e falava para os médicos: deixa eu ir para casa que eu tenho os projetos para assinar. Porque para ele, eu falei: você não vai descansar? Ele falou: para quê? Depois que eu for, aí eu descanso a eternidade. Exatamente. Então o professor tem tudo isso, essa energia, né? Eu falo porque realmente é um dado importante, né? O professor já tem seus 50 anos agora, então realmente, né, professor, quando está na hora de aposentar, vai continuar, porque não vai deixar essa meninada aí, né, esses meninos aí todos parados, né? Mas o senhor estima quanto? Mais de 30, né, na atividade própria? Eu estou desde 1980, mais ou menos. 90, de 19 para 20 anos que eu iniciei. Iniciou, né? Então 80 mais ou menos que eu acho que eu iniciei essa carreira. E eu até, o professor contando, sempre foi na PAI de Marília ou já começou lá em outros lugares, na PAI? Não, a PAI de Marília desde foi o começo. A primeira, porque eu morava em Presidente Prudente, mudei, logo entrei para a faculdade, entrei na faculdade e já consegui esse emprego na PAI, e aí nunca mais larguei o esporte paralímpico. Porque aquele espaço lá, aquele desenho lá, tudo foi, o professor participou da ideia de fazer aquele ginásio, com a piscina, tudo aquilo lá, ali na MEI. Na MEI, então, que na MEI a gente só tem a piscina, sim, e o espaço ali da piscina, né, em volta, e as outras atividades, inclusive ele treinou a vida toda na rua. Foi campeão mundial, paralímpico, treinando na rua, né? E foi tudo programado. Eu falo assim que foi mais ou menos uma mulher grávida que espera o filho, né? Começa com 1 mês e tal. Eu lembro até hoje da construção da piscina, que era um sonho. Conseguimos uma concessão lá com a PAI, eles permitiram que construísse lá, e ali fizeram o buraco e eu ficava esperando. Eu lembro até hoje, o dia que encheu a piscina, eu fiquei, acho que era quase meia-noite, porque as mangueiras ficou enchendo, eu fiquei lá esperando encher. A hora que estava, saí correndo e mergulhei na piscina e olhei assim para cima e agradeci a Deus, porque foi realmente um momento mágico ali, que foi para mim a criação da MEI. Porque... E o fechamento ali, a parte de parede, já foi feito depois? Não, fez tudo. Fez a piscina, já fechou a parede, porque já era, né? A gente só derrubou para poder entrar caminhão e tal, para poder estar... Já tinha o barracão? Já tinha o barracão. Que era usado para outra coisa? Era da PAI, ali era uma marcenaria e tal. E depois que a gente conseguiu essa concessão, e foi feito lá essa primeira etapa da MEI, que provavelmente essa segunda etapa para um outro lugar, a gente depois está falando mais. Vai ser bacana, porque vai ter uma oportunidade, eles estão já acertando, né, um lugar muito mais adequado, porque ali sempre serviu, né, mas lógico que vai crescendo a demanda, tem outros desafios. A parte de aquecimento foi feito lá atrás ou muito depois da piscina? Olha, o aquecimento, a gente foi, eu acho que foi uns 2 anos depois, porque aí a gente também encontrou pessoas aí no caminho, pessoas muito boas que nos ajudaram, até com dinheiro, vamos fazer, sabe? Sempre apareceu. Tem hora assim que eu falo assim, mas como que a gente participou tanto? Porque, não sei se vocês foram lá na MEI, a gente tem troféu ali para muito, né? Muita medalha, muita conquista. Mas como que a gente participou de tudo isso, né? Era só eu sozinho, depois veio a Valquíria, que me ajudou nesse caminho, teve o presidente, o Armando e tal, mas tudo muito, muito simples. Depois que foram aparecendo a professora Zinha, aí entrou, mas mesmo assim era tudo muito difícil, muito complicado.
Aí hoje que a gente tem todo esse trabalho de gestão do professor Levi, tem o Lucas para natação, tem a Zinha para iniciação. Então hoje a gente tem uma equipe realmente fantástica que surgiu de lá, mas aquilo que eu falo, eu não sei como que aparece, mas eu sei que aparece na hora exata, no momento exato, o dinheiro, o que você precisa, sabe? Às vezes você fala, não vai dar e dá. Dá certo. Muito bom. Alguma questão, amigo? Eu queria fazer uma pergunta pro Daniel. O que é mais fácil? Ganhar uma medalha ou abrir um sorriso igual? Porque você é um cara de sorriso fácil, pô. O sorriso é o mais fácil. Quem sorri mais aqui? Não, porque os dois aqui dão certinho, né? Vai dar uma briga, hein? Mas ele tem as medalhas, pô. Eu não. Cara, eu acho que o sorriso é mais fácil. O sorriso já é mais. Já é quase toda hora. Vixe, a medalha tem que ralar bastante. bastante, né? Dificuldade. Certo, é a prova viva. Altos fumos. Puxava a orelha. Ave Maria. Conta uma história dele legal, uma coisa assim que você lembra que ele, putz. Eu nunca dei bronca. Deus. Ele já mandou embora da MEI já. Vai embora, vai pra casa. Mas é um santo, né? Não era, ele é um santo, ele não fez nada. Ele só Santo quase matou a nossa principal atleta de natação. Ele foi lá, amarrou uma corda num. Não, já estava amarrado. Não sei, as histórias dele falam que já estava lá, mas já estava, mas você não tinha que puxar, né? E aí, da onde você faz a saída do Costa, que tem aquela barra, ele estava amarrado, ele fala, e era um elástico. E ele, aí eles treinavam para fazer tração. E tinha uma bola, um negócio assim na ponta, né? É um metal. E a deficiência visual estava bem lá na reta. E foi o negócio arrebentou. Eu acho que puxou uns 22 metros o elástico. Ele foi puxando. Não tinha nada, acabou o treino, não tinha nada para fazer, né? Puxou. Entrava dentro da água, empurrava nós. Vamos puxar de novo. Aí nisso que minha mãe entrou na água assim, escapou. Foi, né, cara? Aí passou assim, raspando a Sabrina, né? Ela já tem pouca visão. E aí, meu amigo, pega as coisas e vai embora. Mas não tem vergonha, no outro dia já aparecia lá, claro, o professor chorando. Tem que dar uma dramada, né? A Globo perdeu. Tanto que na hora que fez o estrondo assim, eu só vi o Levi na janelinha, baixando assim, olhando. Eu não falo mais nada. Falei, agora zedou o cara. Aí quebrou concreto, rasgou vinil, quebrou o bloco. Aí, né, foi eu e o meu colega Diogo lá falar com o Celso, né? Mas vocês não é pra estar aqui? O que vocês estão fazendo? Então, Celso, seguinte, ó, você não vai brigar com nós não, né? Mas o que vocês aprontou? Não, é que o elástico ali escapou e quebrou o bloco. Pode ir embora. Aí já começou o esculacho. Falei, agora eu complicou. Falei, não, Diogo, nós vamos amanhã lá na minha mãe, tem treino, rapaz. Tem que voltar. Tem. Ele não queria deixar, mas ele é coração bom e deixou, né? Ainda bem, né? Mas o fumo foi grande. Olha, que desafio. O senhor participou da construção de quantas crianças, professor, para chegar nesse patamar do eu do acho Daniel? que a MEI a gente já deve ter passado ali por entre todos aí, hoje com a safra nova, com crianças sem deficiência, tudo, nem todos passaram por mim, né? Mas o professor Azinho, pelo Lucas, comigo e tal, eu acredito que umas 1.000 crianças. Mais ou menos isso, dessas 1.000, eu acredito que uns metade, 400, 500 com algum tipo de deficiência, né? É mais ou menos. E como é que foi o senhor descobriu? Como é que foi essa história? Porque o pessoal já sabe da outra, mas vamos reforçar. Porque o Levi, eles contaram, agora é a visão do professor, né? Que foi o que descobriu o tesouro, né? Vai dar ruim. Conta a verdade, hein? Conta a verdade. Então. Vai ser a verdade, porque falaram, tem um garoto com muito potencial e a gente percebe que ele deve ter alguma dificuldade a nível de aprendizado, ele não, o comportamento dele não é adequado e tal. Falei, então vamos lá conhecer, né? E ele estava lá no Pedro Sola e eu fui lá conversar com ele. Ia ter uma competição, um campeonato brasileiro, uns 10 dias depois. Aí eu precisava saber se ele tinha interesse em fazer as avaliações, porque para poder participar com deficiência intelectual tem que fazer uma avaliação psicológica, passar pela psicóloga, os testes, apresentar, se der o QI abaixo de 70, de 70 para baixo, ele está apto a participar das competições. E fui conversar com ele, é assim e tal. Falei, não, imagina, eu não sou louco, eu sou normal, não tenho deficiência, não tenho problema não. Mas você tem certeza? Você não quer nem fazer o teste? Tem. Então, vamos
posso fazer nada. E aí eu fiquei caminhando lá, conversando com o pessoal, né? Ainda bem que ele não e foi aí eu embora. percebi que ele estava vindo atrás. Aí uma hora ele escutei lá e bateu lá nas minhas costas. Professor, acho que eu pensei bem, eu acho que eu vou fazer o teste lá. Falei, então tá. Não, aí, rapaz. então, continua treinando aí certinho, né? E no dia tal a gente viaja, você vai fazer o teste. Um dia antes ele fez o teste, comprovou que tinha, né, a deficiência intelectual, e ele já participou no dia seguinte da prova eu lembro até hoje, ele participou dos 400, E do 100, 110 com barreira, ele E o ficou 100? segundo, nos 400 ele ficou primeiro, E os 100 metros não foi? e os 100 metros acho que ficou em segundo, né? Uhum. Porque nessa época que ele pegou uns meninos bons que já eram campeões mundiais brasileiros. Inclusive ele correu com um que era campeão mundial, o cara ganhou e ele na cola, cara, mas com 14 anos. Aí tu falou, esse cara vai ser... E aí não deu mais um ano, ele já, depois dessa participação, ele participou acho que mais um campeonato brasileiro, e aí já foi convocado para um campeonato, já começou a se destacar, seleção brasileira, e eu sei que a carreira dele em 1 ano e meio, 2 anos, já era de seleção brasileira. O cara já era um fenômeno, e aí todo mundo, nossa. Eu lembro até que a gente estava numa competição, num outro campeonato brasileiro, acho que era em Praia Grande, não foi? E aí tinha um revezamento, e eles não aguentavam mais, estavam destruídos, né? E aí ele fechava o revezamento, 4x4. E aí eu falei, vai com tudo, cara, eu não aguento. Eu falei, faça o seu melhor. E aí passaram o bastão para ele, e a gente estava em segundo. O cara estava acho que uns 50 metros na frente dele, mais ou menos. Era por aí, 40, 50 metros na frente. Caramba, foi buscar. Eu lembro que o técnico do rapaz falou, essa nós já ganhamos, vamos ganhar deles. Falei, não conta a vitória antes não. Aí nisso foi. Chegou ali faltando mais ou menos 50 metros, ele dá um sprint e entra na frente. Nós ganhamos, o cara ficou assim. Eu lembro que ele até hoje tinha um outro lá falando assim, nossa, tem um cara aqui, eu acho que ele é extraterrestre, ele não é desse planeta. O cara fez uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e assim, foi uma coisa impressionante. Aí dali por diante, aí ele fez o nome dele ali, ele deixou o selo dele, Daniel Martins, e partiu com tudo para a conquista do mundo, né? Foi uma das lembranças que eu tenho a nível esportivo, não por causa da vitória, mas do jeito, a garra, a determinação, a coragem dele ir naquela prova todo moído, destruído, e ter ido buscar aquilo lá foi fantástico. Superação, né? Ô Diego, eu fico imaginando quantos ajustes, né, o criador precisou fazer para dar certo isso aí, montar esse quebra-cabeça. Por quê? Daniel, me fala uma coisa. Você encontrou o professor lá no Pedro Sola? Uhum. Você já ia no Pedro Sola? Já fazia parte de lá. O professor também já ia lá? Eu tinha os conhecimentos, tinha um professor que treinava ele, né, o professor Lecão, e indicou, falou, eu acho, tal. Falei, então vou lá qualquer hora conhecer. Aí a hora que surgiu essa competição, falei, agora é a hora dele fazer. Se ele quiser de fazer a avaliação, a gente vê se realmente está tudo em ordem, se ele tem condição de participar, e ali foi, seguiu. Então, está clareando para nós. Agora eu queria dizer o seguinte, você tinha quantos anos, você lembra? Uns 14, 15 anos. Você estava na escola, você tinha toda aquela questão, né, da escola e tal. Você teve orientação para ir vocês moravam em que local nessa época? Aqui no Lago do Sapo. Aqui embaixo. Então você ia até lá, no Pedro Sola, você começou a treinar lá. Ou em outro lugar? É que na verdade eu fazia parte antigamente tinha a casa do Pequeno Cidadão, né? Certo. Ali na Sergipe, era a unidade 2, Oceano. Sim. Então tinha umas competições entre as casas que era dos Irmãos do Sagrado, então a gente competia com o povo de Minas Gerais e do Paraná. Entendi. E eu nunca gostei de perder, nem no videogame eu não gosto não. Aí juntava, tinha atletismo, vôlei, queima, xadrez, dama, futebol, futsal. E nisso eles falaram, você vai competir o atletismo. Falei, vamos embora, Rocha. Sempre lá, Pedro Sola. Aí em 2008 foi a primeira vez onde eu corri o atletismo mesmo, que foi aqui em Marília os jogos. Aí em 2010 foi em Minas Gerais. Mas os 400 metros foi um negócio que você já fazia ou despertou para essa modalidade? Não, foi bem depois que despertou. Você não gostava não. O que tinha de mais modalidade que você participava além dos 400 metros? Eu fazia 100 metros. 100 metros. Porque assim, nos Jogos Paralímpicos,
Ela não existe a prova do 100 nem dos 200. Tá. Ela existe numa outra associação para deficiência intelectual, mas no IPC ela não existe. Só existe de 400, o 800, Não, 1.500 agora. 1.500, né? E 5.000. 5.000 salto em distância, peso, algumas provas. E a que é mais adaptável, que é mais parecida com 100 metros, que se tivesse os 100 e os 200 metros, ele seria campeão mundial dos 100 e 200 com muito mais facilidade. Então, assim, você Ele corria não é como um atleta normal, tranquilo. É. Aí, nesse mesmo local, professor, se encontravam os atletas da parte do atendimento da MEI, ou era um outro dia, outro horário? Não. Como que funcionava? Porque lá era 400 metros, então, que fazia, porque não tinha 100. A pista lá é de 400 metros, mas ele, nessa época ele fazia 100, 200, inclusive quando ele foi para esse campeonato brasileiro, ele fez prova de 100, fez 200, 400, 110 com barreira, ele podia fazer 4, fazia tudo. Prova. Só que foi direcionado depois que ele fez o teste de avaliação, tudo, e aí depois, mais para frente, que ele foi direcionado aos 400 metros, porque para a Olimpíada, Campeonato Mundial pelo IPC, que é o que vale mesmo, só tinha 400 metros. Tá. Então ele teve que sair da prova de 100, 200, que era a prova dele, para passar a fazer prova dos 400 metros. Mas isso depois que ele encontrou e que ele foi para... Mas então, ainda está Paralímpico. faltando um detalhe aí. Então, eles faziam todas as provas de 100, 200 lá, e o professor também usava aquele espaço para os 400, ou o professor ficou sabendo e foi atrás? Lá Eu no fiquei pessoal? sabendo e fui atrás, a gente não sabia. Assim, Não sabia tinha que- treinamento lá Não, do... ele treinava assim, às vezes, porque ele tinha essa participação da escola, que ele, Do projeto. do projeto, levavam eles lá, eles treinavam. Mas o professor não tinha nada lá? Não tinha nada. Ah, entendi. Aí o professor chegou... Aí fiquei analisou sabendo pelo professor Lecão, falou, vai lá que conversar poderia com ele. ter essa questão, aí foi É. feito o teste e tal. Ah, então, está clareando, né? Clareando. História bacana. É, história. Então, professor, e aí foi um desafio, né, para realmente treiná-lo e aí as conquistas e tudo mais. Mas ele falou aqui na outra entrevista que ele também chegou a fazer um pouco de natação. Mas esse fato que o professor contou, foi o que falou para ele, para com a natação que não vai dar certo ou não? Esse acidente, vou dizer assim, que aconteceu. Mas fala lá. coisa boa também. Porque, na Fala a verdade, verdade, fala a a verdade. gente ainda não tinha um professor de atletismo. Ah, entendi. E eu ainda era técnico de natação. Inclusive foi ele e foi o Gustavo, que é o sobrinho dele, que também foi para a Olimpíada junto com ele, que foi campeão mundial juvenil e tal. E eles começaram a ir lá e falaram, eu não posso parar meu trabalho aqui para começar a treinar vocês, né? Vocês esperam um pouco até a gente arrumar um professor técnico para estar treinando vocês. Aí eu falei, eu vou iniciar vocês. Ele não sabia nadar, nem ele, nem o Gustavo. E aí ele foi e tal. O Gustavo com muito mais facilidade para aprender a nadar, nadou bem. E ele, razoável, tinha até uma certa... Mas a natação é assim, se você não começa com 2, 3, 4 anos de idade, dificilmente você vai ser um grande atleta de natação, por causa da flutuabilidade. Você tem que aprender a flutuar, você tem que aprender a conviver no meio líquido que a vida, a gente, né, não nasceu, né, só você entrar mesmo na piscina. então, quer dizer, para correr, para fazer as atividades de atletismo é muito mais fácil, porque são coisas cotidianas do dia a dia. E aí, nesse meio tempo, começou a aprontar, tal, estava atrapalhando lá, temos que arrumar o mais rápido possível um professor. E nisso o professor Esquilo estava afastado, ele estava na Secretaria de Esporte lá não era mais técnico de atletismo, foi durante muito tempo, né? Ele estava afastado. Aí o Esquilo, meu amigo, meu padrinho de casamento, tudo, o Esquilo não quer trabalhar lá na MEI, treinar o pessoal, a gente está precisando de um técnico e tal. Ah, quero sim, você consegue. Aí a gente foi atrás para liberá-lo, né, para poder vir para a MEI. E dali por diante eles encontraram o técnico dele, que é até hoje. Então, aí o senhor vê, né? Deus escreve certo por linhas certas. A gente acha que é torto, né? Não era para ir para natação. Tá vendo? Sim. Talvez se você ficasse no 100, 200, talvez não teria o sucesso que teve. Olha que importância. A gente não enxerga. Às vezes as coisas acontecem, né, professor? Tinha que pegar e passar pelas suas mãos para acontecer isso. Mas o Daniel contou bastante história legal aqui. E como que foi, Daniel, a primeira vez que você ganhou o campeonato, uma prova no Brasil ou no exterior? Como é que essa experiência sua? E para a própria MEI, ele foi o primeiro atleta, professor, que teve esse A nível alcance internacional? Sim. Não, a gente já teve alguns outros atletas, não
tão forte, né, a nível internacional, mas a gente já teve um síndrome de Down, que foi o primeiro campeão mundial de síndrome de Down, mas uma competição ainda sem muita expressão, não era nem pelo IPC, nada, né, que é o João Francisco. A gente teve o Anderson na natação, que já foi para a seleção brasileira, mas nunca teve resultados de pódio, nada, né, 5º, 6º lugares do mundo, tal, isso a gente já tinha, mas assim, de um campeão, ser o primeiro campeão paralímpico em campeonato mundial, em campeonato de Paralimpíada, ele foi o primeiro no Brasil. Olha que legal. Alguma questão, Diego? Eu queria puxar um pouco mais para a questão da atualidade aí, que recentemente ele ganhou uma medalha, se não me falha a memória, em Paris, que você teve a dobradinha, né? Isso. E eu estava assistindo o vídeo no seu Instagram e tal, e não sei se é impressão minha e tal, eu vi a cena de você dando a tranquilidade, né? A reportagem mostrou isso, né? No Jornal Nacional, né? A reportagem mostrou você passando tranquilidade pro seu colega ali. Essa sua experiência, como é que você já está lidando? Porque hoje você já é considerado o experiente da turma, digamos assim. Como é que você lida com essa bagagem a mais, esse peso a mais aí da experiência? Rapaz, é uma responsabilidade grande. Não é? Porque assim, o Mundial seria o primeiro dele, então o meu já era o 4º. E na semifinal, o que correu melhor é o menino de Ilhas Maurício. Então, tipo, ele correu, ele fez o melhor tempo da categoria, virou pra torcida do Brasil e fez isso aqui. Nossa. Aí, eu particularmente, eu não acho legal. Sim. Aí eu levei pro pessoal, aí chegamos à noite pra jantar, eu chamei o Samuel, falei, ó, mas não vai deixar esse cara levar a medalha não, rapaz. Não, então ele fez o melhor tempo. Não vai deixar, a gente confia em você. Quando a gente saiu do Brasil, eu não falei pra você que nós ia trazer uma dobradinha independente, nós vamos arrochar isso aí ele amanhã. Aí nós acordou de manhã, tomamos nosso café, eu falei, como tá? Tô meio nervoso. Vai dar certo, relaxa. Aí, tipo, quando a gente aquece meio separado. Ele tem um aquecimento dele, eu tenho o meu. E o cara ficava encarando. Aí eu falava, mas o que tá acontecendo? Eu não sei se você quer conversar, né? Ele falava em francês, eu falava, não vai dar certo não. E o francês eu cumprimentando normal. Eu tinha o pessoal lá que tava gravando ele, eu cumprimentei todos os meninos. E ele não, ele nem ligou pra nós. Chegou na câmera de chamada, ele ficava parado assim com as pernas abertas, botava as duas mãos e ficava pro Samuel assim, encarando. Falava, não vou deixar não. Falei, Samuel, encara ele. Não. Aí eu falava, não, vou ter que tomar a rédea disso aí, porque vai querer intimidar um menino? Não vou deixar não, aqui é Brasil. Aí nisso quem ficou intimidado foi ele. Falei, não, aqui não vai deixar não. Aí a gente sempre ficava conversando ali, né? Porque se eu ficar muito quieto, aí eu tô nervoso mesmo na prova. Mas se eu ficar, tipo, conversando, ficando mais agitado, aí eu fico tranquilo. Aí, na hora que acabou a prova, eu falei, agora já era. Aí a gente esticou a bandeira, olhei pro lado, tinha o francês, acho que estava do meu lado, e o menino de Ilhas Maurício. Falei, agora, quem que ficou em terceiro? Eu falei, eu também não sei. Falei, eu não sei nem que posição que eu fiquei. Porque na hora que cruzou a linha de chegada, eu vi que ele foi comemorar, eu fui junto, só que eu não sabia que posição que eu tava. Aí na hora que o povo falou, você tá em segunda, eu olhei pra trás assim no telão, tava lá em segunda. Aí eu já pulei na torcida. Já tava no meio do colo da torcida. Mas você, eu não sei se é impressão minha assistindo o vídeo lá, você deu uma tiradinha no pé pro Samuel ganhar ali ou é só impressão ali, tipo... Não, é só impressão, porque assim, como eu saí numa raia aberta, eu nunca tinha corrido na raia 8. E quando eu soube, se eu não me engano, foi na janta ou no café. Aí o Samuel chegou e me falou, você tá na 8. Falei, para de brincadeira, rapaz, você tá ficando doido, vai azedar o quê? É a pior raia pra correr. Ah, é? Porque você fica sem a noção dos atletas que tá atrás. Então, você sai não na tem frente. campo de visão, né? Você sai na frente. Entendi. ou você sai forte, ou se você sai devagar. É o que a gente fala, né? Você sai devagar, a boiada vai vir de uma vez e depois acho que é muito difícil recuperar. Aí eu conversei com o Esquilo, falei, qual que vai ser a estratégia? Sentar o bambu ou esperar os caras? Ele falou, vai, filho, senta o bambu e vê o que dá. Falei, então vamos embora. E graças a Deus deu certo. Né? Aí chegou no finalzinho assim, eu sei que eu passei os 300, ninguém. Falei, mas tem algo de errado, tem algo de errado. Aí eu olhei, consegui olhar no telão o Samuel vindo, assim. Todo mundo vindo de uma vez. Falei, agora vai dar ruim, agora vai complicar. E nisso o Samuel passou. Aí eu dei uma olhada pro lado assim, falei, Samuel passou, então vai vir o resto. Falei, não vai. Aí foi na hora que todo mundo travou, eu falei, eu também travei, então vai na raça. Aí graças a Deus deu dobradinha. Mas ele tava muito nervoso, mas muito nervoso mesmo.
Aí eu assoviei e falei pra ele, fica calmo que vai dar certo. E deu. Mas eu fiquei muito feliz por ele. Uma cena muito legal, isso aí eu vi no Instagram seu lá, foi muito massa. Que bom o Diego abordando essas questões. Então, fica aqui passando um filme, né? Uma ideia na nossa cabeça, né? Quer dizer, como é que você está ali naquela coisa, você sozinho, né? Porque é a solidão dentro do corpo ali naquela hora, você tentando imaginar o que está acontecendo. Agora, quando ele passou por você, então você estava liderando a prova. Aí, então, naquele momento, o que passou na sua cabeça? A vontade de chegar em primeiro? Ou, assim, não teve essa energia? Como é que é isso? Ou ele passou e você falou, os outros não podem passar, e veio uma força e falou, não vai ter, eu vou ser o segundo. É o que a gente fala brincando, né? Quando ali chega nos 300, é onde o urso monta. Que a gente exige o máximo do corpo, aí, tipo, dependendo da pessoa passa a linha de chegada, tem gente que vomita, desmaia. Então, tipo, eu sempre falo pra rapaziada, passou a linha de chegada, levanta, dá uma andada. Mas não dá assim, levanta e passa. Então, a gente sempre faz um trabalho específico para esse finalzinho. E nesse campeonato mundial, o meu finalzinho não tava tão bom. Eu até tava falando pro Esquiló, né, tem que melhorar esse finalzinho. Então, vamos. Aí nós tinha, acho que uns 2 meses para melhorar. Então, vamos tentar. E a gente até que melhorou bastante. Mas aí tem que separar muito ali na hora ali, se você desesperar, o risco de você pisar na linha pode ser 1 milímetro. Aí a câmera pegar, você perdeu a medalha. Desclassificado. Então, tipo, eu tentei ficar o máximo tranquilo. Falei, Samuel passou, então vamos embora. Tentar não deixar ninguém mais passar. Porque se passar, aí o risco de ter perdido a medalha ia ser grande, né? E foi, tipo, uma cabeçada aí o Samuel, praticamente. Então, tipo, chegar e esticar o pescoço, assim. Mas eu fiquei extremamente feliz por ele. Sempre falo com ele, falo, tô muito feliz por você. Aí até falou brincando. A gente foi para um evento e falou, agora eu vou comprar um telefone novo. Olha. Falei, olha, rapaz, quem diria? Eu falei, não compra agora não, que ano que vem você vai ganhar um novo. Mas por quê? Eu falei, porque sempre quando compete uma Olimpíada ou Paralimpíada, ganha um telefone da Samsung. Eu falei, não, ano que vem você vai ganhar. Será? Eu falei, vai, rapaz, esquenta não, vai que vai dar certo. Olha. Falei, não. É a experiência, né, professor? O cara vai passando aquela tranquilidade pro colega. Ali. É que eu queria que alguém tivesse feito comigo, né? Lá em 2015. Então quem deixou bem tranquilo foi os meninos da Espanha. Sempre me recebeu bem, sempre me tratou bem. E de lá pra cá a gente formou uma amizade muito grande. A gente brinca, zoa. Então dá pra aproveitar bastante. Você brincar, zoar? Não faz isso. Não, imagina. Se ele for contar as aventuras, né? As brincadeiras. A federal baixa aqui, leva mais preso. Então, mas e nos outros campeonatos, então você não tinha tinha alguém com você como tinha agora esse menino que ganhou em primeiro, quer dizer, era só você brasileiro, os outros? Não, eu tava sozinho desde 2015. Então eu sempre queria, faltou mais um ali brasileiro para dar uma arrochada na prova, né? Não que os outros anos não foi difícil. Acho que toda a competição é um pouco difícil. Tanto que tem competição, por exemplo, no Catar, que é aquele sol, aquele ormaço, então você tem que se hidratar mais ainda do que você se hidrata. No Japão tinha o fuso horário, então já conta bastante isso aí. Olha, e aqui, professor, tem alguma expectativa de atletas que sigam o exemplo do Daniel? Como é que está aqui na MEI? Não, a gente tem, inclusive, né, o próprio Gustavo, era uma expectativa. Essa dobradinha, a gente tinha certeza que ia acontecer entre ele e o Gustavo. O Gustavo também fazia a prova dos 400 metros, né? E a gente tinha certeza, porque ele tem um potencial muito grande, o Gustavo. Só que a diferença está na cabeça. Esse aqui foi desafiado, no sangue. Ninguém ganha. Ele não, sangue e o outro já... sangue indígena, já, né? Bloqueio maior, já fica mais bloqueado, ele já começa... Já fecha a cara. Acha que perdeu por causa disso, aí arruma uma contusão. Então, é completamente diferente um do outro. E eles pegaram um momento muito difícil no Japão, na Paralimpíada, que foi o Covid, né? E o Covid desgastou principalmente o Daniel, que sofreu muito mais do que o Gustavo. Mas o Gustavo também chegou muito mal lá no Japão. E ele, inclusive, não classificou nem para a final da Paralimpíada no Japão. Passei em 9º. E depois, acho que ficou mais uns 2 anos sem conseguir fazer nem, acho que 48 alto
sabe, um tempo assim muito abaixo do que ele está acostumado a fazer, né? Então a Covid realmente, eu acho que se ele não tivesse pego Covid, ele teria sido campeão mundial agora, porque eu acho que o físico dele ficou um pouco debilitado, né? Ele já tinha, assim, ele já é um garoto que tem dificuldade na parte cardio, sabe? Ele não é um cara que consegue ter uma resistência muito boa. Por isso que eu falo, se fosse 100, 200, ele seria campeão mundial por muito tempo, ninguém ganha. Agora, no 400 é uma prova ingrata, é uma prova difícil, né? Porque você, é uma prova que tem que ser veloz, quase igual aos 100 metros, você tem que fazer quase 4 vezes os 100 metros, mais ou menos, num tempo. E é muito difícil, é uma prova que desgasta muito, né? E aí você precisa ter um pouco de resistência, é o que falta no Daniel, sempre faltou, e depois da pandemia mesmo, porque ele pegou a Covid, aí então fez um estrago muito grande e atrapalhou um pouco a carreira dele nesses 2 anos. Pro Daniel, vai ter um Parapan, é isso? Uhum. Agora em novembro. E essa preparação, a expectativa e a questão do favoritismo, como é que fica aí nas suas costas nesse sentido? Porque agora você é um cara experiente, agora você tira de letra isso aí. Agora dá pra zoar os calouros, né? Tá vendo? Mas a preparação tá forte. Eu fiz uma cirurgia 3 semanas atrás, então a gente tá começando a liberar bem mais o treino agora. Então a estratégia do esquilo a gente já montou, então nós vai seguir a estratégia dele, que eu fiquei 2 semanas parado, né? Fiz um desvio de septo. Ano passado eu fiz, esse ano eu fiz um pouquinho para dilatar um pouco mais o ar, né? E graças a Deus deu certo, então a recuperação foi boa. Aí agora é correr atrás e vai ser uma responsabilidade a mais, né? Vai ser meu título, então vou querer defender ele. É o que eu falo, eu não entrego nada de mão beijada. Só que eu reconheço, se o Samuel, por exemplo, for medalha de ouro, eu não vou pegar e falar, não vou falar com ele porque ele ganhou medalha de ouro. Não, eu reconheço, ele está melhor, então ele tem que ser campeão, mas eu vou trabalhar bastante para tentar defender esse título aí. É até melhor que não entra com esse favoritismo, né? Deixa nas costas do outro. O favoritismo acho que vai estar com ele, né? Por causa do Mundial, né? Aí eu até brinquei com ele, falei, agora você que vai ser o alvo do povo, viu? O povo vai querer ser o tapete. Ele é de que cidade, assim? São Bernardo. São Bernardo. Treina lá em São Bernardo. Mas que bacana. Ô Daniel, fala para mim, a França foi a primeira vez que você foi? Segunda vez, né? Porque a outra vez que você estava aqui, você contou a questão de alimento, comida, você gosta do arroz e feijão. Como é que foi lá na França dessa vez? Nossa, é sofrência, rapaz. Você lembra de verdade. Sofrência, porque, assim, eu particularmente eu gosto de carne ou frango bem douradinho, da minha cor, assim, pretinho, né? E lá, tava meio cru as coisas. Então, pra mim, não desce. Então, tipo, o primeiro, segundo dia até vai. Na hora que passou o 4, 5 dias, eu falei, não vai descer mais não. Porque é muito branco. Então, tipo, eles parecem que só dá uma seladinha assim e já era. Tinha umas carnes lá que eles conseguiam dar uma douradinha pra gente. Mas aí você ficou amigo da tia da cozinha? A gente faz. Não é brasileiro, né? Nós nunca desiste. Mas o bom é que tinha uns restaurantes ali perto. Então, às vezes a gente comia kebab. Às vezes tinha pizza pra comer. Então, a gente revezava muito. Aí a gente foi até em mercado também. Então, a gente vai comprar pão, comprar queijo, comprar fruta. Então, para não ficar o dia inteiro sem comer, praticamente, então a gente pega e já fica mais tranquilo. E como é que foi lá a questão da língua, então? Você chegava lá no mercado falando português, como é que era isso? Você domina um pouco o francês? Não, na verdade, ou o Google Tradutor ou tinha uma mulher que ajudava lá, uma brasileira, que ela morava acho que lá, que o comitê contratou, aí né, pediu para ela, tem como dar só uma douradinha a mais aqui, e ela conseguia. Aí, vixe, aí começou a dar briga, porque todo mundo queria, né? Aí já pegaram o nosso plano lá. E sempre no mesmo restaurante? Sempre. É o do próprio hotel. Vocês ficaram lá quantos dias? Acho que foi 20 dias ao todo. Nossa! E como é que foi, por exemplo? Deu tempo de subir lá na torre, passear ali? Deu, né? Deu, escondido, na verdade, né? Porque assim, foram não sei se foi 3 ou 4 atletas escondidos. Aí eles tiraram foto e postaram. Só que como tava tendo manifestação, porque não sei se foi a polícia que matou, sei que deu um rolo lá, tava tudo dando rolo, né? Aí o coordenador chamou todo mundo, reunião. Aí eu olhei pro meu parceiro de quarto e falei, você não fez merda não, né? Ele falou, não, e você? Eu falei, também não. Eu falei, então, né, tá tranquilo. X atleta foi pra torre, tá todo mundo proibido. E nós, vixe, na hora que nós começar a competir aqui, nós não vai, porque meu colega de quarto, ele
ele começou, se não me engano, dia 7, a prova dele acabou dia 17. Então, tipo, praticamente já todo dia tiro. Então ele sentou com a coordenadora e conversou, ó, tem como a gente ir, a gente não vai tirar foto, não vai postar. Não, vou conversar com o coordenador. Ele falou que não, mas deixa a poeira dar uma baixada. Eu falei, ainda bem, se ele falou que pode dar uma baixada. E nisso ele liberou, aí foi escondido. Só que tinha que ir com o uniforme do Brasil. Eu falei, eu não. Falei, vou para Paris e vou tirar foto com o uniforme do Brasil. Não, vou de Nike. Aí eu botei a roupa da Nike por baixo, a roupa do Brasil por cima e uma bolsa. Aí fingi que eu tava com o uniforme do Brasil. Aí chegamos lá, tiramos a roupa e vamos tirar foto bonita agora. Aí lá nós foi chamado até de Máfia Brasil. Porque nós queria dar o golpe naqueles camelô que fica vendendo torrezinha. Não, eles queriam vender muito caro. Aí nós tem que dar uma gambelada neles, né? Aí meu colega lá começou a falar e chegou uma mulher lá, Máfia Brasil, Máfia Brasil. Falou, vamos embora que vai azedar o caldo aqui, hein? E rapaz. Que dá, aí você ia ligar pro professor, deu uma enrolada aqui, me ajuda aí. Né? Se vira, galera. Me salva dessa, É né? difícil esses países aí. Uma vez acho que o primeiro campeonato que eu fui como técnico de seleção brasileira de natação, a gente foi para a Suécia. E aí eles passamos, descemos em Amsterdã para fazer conexão, né? Em Amsterdã, na hora que foi passar, a gente estava com um rapaz que ele já tinha ficado comigo, que é do Rio de Janeiro, maluco, né? 2 metros de altura, deficiência intelectual, Gutenberg. Nossa, E chegou lá, e eu estava com 2 que eram de Marília, que tinha sido convocado, o Anderson e o Edivaldo e o Luciano Rosa, e tinha esse rapaz, só que esse rapaz estava com a professora, e a hora que a gente foi passar para fazer a conexão, o grupo do Brasil já tinha ido, a gente estava atrás. Esse menino começou a falar lá com a moça lá, e era uma língua completamente, né, diferente, e ele lá na frente, eu sei que na hora que foi passar eles bloquearam. Eu já tinha passado, bloquearam, chamaram a polícia e queriam prender, porque achou que estava tirando sarro deles, eu não sei o que era o entendimento. Falei, meu Deus, aí eu tentei passar, me joguei pro outro lado, foi uma confusão danada, e sei que foi todo mundo encostado na parede lá para poder resolver essa situação do menino que tinha mexido com a moça lá do aeroporto lá, né? Mas deficiência intelectual bem comprometida. Eu falei, mas como que eu vou? Eu sei que na hora ali estava tudo. Eu lembrei que eu tinha um panfleto dos jogos, e aí eu peguei e mostrei, e mostrava a ele, e fazia assim, porque a gente não sabe falar nada, não sabe falar inglês, não sabe falar nada, né? Eu sei que a gente fez o tradicional gesto que a pessoa, né, tem algum problema, e aí que eles pegaram, olharam e tal. Eu sei que deu tempo da gente entrar e o voo já estava assim, fechando a porta, o pessoal bravo do resto da seleção. Olha. Mas sem saber que a gente tinha sido abordado. Mas você imagine se vai preso lá em Amsterdã, como é que você vai entrar em contato com alguém? Você imagine o problema que a nível internacional que ia dar para poder sair da prisão lá por causa do mal entendido, né? Eu sei que essa coisa da língua ela é muito complicada, né? Muito complicada. Olha, meus amigos, um programa muito bacana. Você vê que 1 hora é pouco, né? Com certeza nós teremos muito tempo ainda pela frente de fazer outras entrevistas. Diego, você tem alguma pergunta assim para a gente aproveitar esse momento e a gente passar possivelmente? Fazer mais uma pergunta para o professor Celso. Eu vi também que a MEI conseguiu renovar a questão do certificado junto ao Ministério do Esporte, né? Qual é o grau de importância disso? Como é que você avalia essa renovação disso daí? Então, é um grau de importância tremenda, porque a gente percebe, principalmente isso por causa do professor Levi, que tem todo esse contato com essa parte burocrática, administrativa, logística, né? De que só os tops têm isso aí. Você tem que estar muito bem regularizado. Tem que estar tudo em ordem para você conseguir isso aí. Aí eles investigam a vida dessa associação, de cima embaixo, de baixo em cima, para poder ter isso. E aí só realmente quem está certinho que pode ter. E aí a nível dos projetos, você leva uma grande vantagem. Quem tem isso está sempre em cima nos projetos tanto estadual como federal. Então, isso é para de conseguir grande verbas, digamos assim, de apoio. Isso, para poder, tem um projeto, eu quero reformar a piscina, eu preciso de tanto. Ele solicita tal, né? Ou a firma tal vai me dar tanto do projeto de incentivo
né, fiscal lá. Aí, se você não tiver esse certificado, fica bem mais difícil de você conseguir. Isso é tipo uma coisa assim, ó, pode fazer com eles que esse certificado garante que eles são uma associação de primeira qualidade. Legal. Maravilha, olha, e hoje, por causa do dia 14, a gente não ter condições de fazer ao vivo, né? Então nós fizemos esse programa gravado e nós não tivemos o chat aqui realmente para animar, como foi da outra vez com as perguntas, né? Então não teve condições, mas de qualquer forma eu já agradeço de mão o Diego, né? Porque a gente percebeu que ele estudou bastante, né, o assunto para poder fazer essas perguntas. E eu quero também aproveitar esse pequeno momento, que faltam alguns minutos, e dizer para os amigos aqui, para os convidados, que agora o podcast, né, está investindo na questão da melhoria do próprio design, né? Então nós temos as canecas personalizadas, tá? Dá para fazer o design da empresa, né? E o próprio Diego tem a dele com o nome dele. Olha que bacana. Então, se o Daniel tiver interesse, o professor, né, nós podemos fazer os detalhes, né, desse. Né? Também pedir para os amigos nos seguir no Instagram, né, @podcast Café com Nonato, e o próprio YouTube, conforme já foi dito. Daniel, para nós fecharmos, né, e começarmos o encerramento dessa ideia, quais são os próximos projetos? Os próximos projetos a gente tem o Parapan agora, né? Aí a gente tira umas 2 semanas de férias, já está acordado com o esquilo. E depois a gente já volta para a semana de base, prevendo ano que vem, que tem o Mundial de Kobe no Japão em maio e os Jogos de Paris. Então, mas não vai emendar o restinho de ano de férias, assim? Porque não, foram 2 semanas, vai pegar o Natal. São as 2 semanas, acho que provavelmente ali eu vou pegar o finalzinho de novembro e um pouquinho de dezembro e já começa. É mais fácil dar um sorriso, né? Você viu? Então, é que assim, a gente já fica, eu tô desde janeiro sem descansar mesmo, para valer. Se não fosse a cirurgia, não teria descansado não. Eu já teria de cabo a rabo. Então a gente vai pegar, vai dar um descanso. Já falei para minha namorada que eu quero ir para Termas lá, sumo que ninguém vai me achar. Descansa, né? Aí depois. Vai aprontar. O Celso tem medo de ir para Termas comigo. Imagina, né? Porque ele é barbeiro, tomou multa. Andou na contramão. Toda vez que esse cara tá no carro comigo, eu levo multa cada dia, por quê, né? Não tem. É em São Paulo, lá no... E que distrai o motorista? Os Laranjais, Distrai o motorista? Não, eu não sei, acho que... Ele se distrai? As multas a gente não sabe por quê, sabe? Então... Primeiro que ele se evadiu do pedágio, lá em São Paulo. Nossa. Na hora que ele passou, deu aquele uau, falou, vai tomar multa, viu? Aí veio, a outra foi pior, foi uns 3 contos. Mil e... lá. Falando na contramão. Na contramão, falei, só se foi o Daniel que pegou o carro lá. Eu nem lembro disso aí, eu tava dormindo. Pai do céu. Celso é barbeiro. Professor Celso, quais são os seus projetos, sua nova sede? O que o professor espera para mim nesses próximos tempos aí? Então, agora o nosso projeto, né, o atletismo, que agora eu estou com o atletismo, né, o professor Esquilo, ele está com o atletismo convencional, tem alguns atletas convencionais e tem o Daniel e o Gustavo que treina com ele. E eu treino o resto do pessoal a nível de deficiência. E o Lucas, meu filho, treina a natação a nível de competitivo, né? Aí o atletismo já está na DPM, fazendo as atividades lá, porque existe uma condição muito melhor, né, de desenvolvimento. A natação até começou a fazer na piscina lá, mas a piscina deu problema, teve que voltar para a MEI. E na MEI só ficou as atividades mais social, crianças, né, o pessoal da terceira idade, enfim. E a expectativa agora, que era no começo do ano, todas as atividades sejam feitas na DPM, né? A gente entrega o prédio lá da PAI, né? Porque já está terminando o contrato, e a partir do começo do ano que vem, todas as atividades, natação, atletismo, futsal, basquete, terceira idade, hidro, né? Todas as atividades sendo feitas na DPM. Daniel, suas considerações finais para nós fecharmos, por favor. Obrigado a todos aí, obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente possa gravar mais e mais vezes aí.
E na próxima eu lembro de trazer a medalha, que eu acabei esquecendo. Eu acho que outra vez ele trouxe. Trouxe muitas medalhas. Então, aí eu trago a medalha do Mundial de agora e o bonequinho. Então já fica aí marcado, hein? Não, pode marcar lá com o Levi que nós vem. Então vem sim. Obrigado, viu, pela sua gentileza, que Deus continue te abençoando, que você conquiste muito, né? Porque você é um exemplo para a nossa cidade. Marilense faz questão de ficar aqui, mesmo tendo convites aí para percorrer o mundo. Amém a todos nós. Não, Marília não sai, não. Eita. Professor, suas considerações finais, por favor. O agradecimento, né? Agradecer a oportunidade, que eu falo sempre, todos que aparecem no nosso caminho são aqueles que vão dar condições para que a MEI cresça, e a divulgação é sempre importante, né? Então a gente está muito feliz de estar aqui relatando, contando história, como que o crescimento foi grande da nossa associação, né? E a gente espera aí ter mais oportunidade da gente estar conversando, contando história, batendo papo, essa descontração bacana, e que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso para a sociedade marinense. Obrigado, professor, que Deus também te abençoe, que o senhor passe dos 100 anos com saúde, possa ainda produzir muito, e com certeza a MEI, ela é jovem, mas ela tem muito futuro, né? Foi uma semente muito bem plantada, e o professor pode se orgulhar, porque essa árvore está dando bons frutos, e eu tenho certeza que é e será sempre um orgulho nosso, tá? Muito obrigado pela sua gentileza e parabéns. Obrigado, gente, agradece. Grande amigo, estimado Diego, obrigado aí por ter ajudado, foi um co-host top, né? Nós vamos ter um dia ainda, uma com chat, aí vai ser mais ainda, 220, né? Obrigado, viu? Suas considerações. Imagina, Renato, eu que agradeço a oportunidade a você de ter me convidado, né? Agradeço a Tati que ficou ali nos controles. Ao professor, um parabéns, o Daniel também um parabéns, boa sorte para vocês nos projetos aí, e que venham muitas medalhas, muitas conquistas para vocês aí. Muito obrigado, e vamos curtir porque sextou, né? Hoje é véspera de feriado, sim. Né? Aí sim, né? É hora de dar uma feriadão, dia 15, então tem muita, né? Aproveitar e dar uma descansada, né, Daniel? Eu nem sabia que tinha feriado. Estou mais perdido que tudo. Isso aí, pessoal. Nós temos toda terça-feira um programa ao vivo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado aos parceiros que nos ajudam a manter esse programa. É muito importante. Todo o chat, e aqui foi passado também na tela, foi passado no GC aí. Sigam os nossos parceiros, sigam o nosso programa no YouTube, será muito bom para nós. E quero agradecer sempre a Deus, a minha família, a minha esposa Márcia, que está aqui, a Tatiane, que ajudou nos trabalhos técnicos, e minha filha Ana Carolina e o genro Marlon em São Paulo. Esse programa é feito com muito carinho para trazer histórias de pessoas, de famílias, de instituições aqui, que nós continuemos com essa proposta. E a semana que vem tem mais. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.